Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui novamente na tua casa, na tua presença. Nós reconhecemos que não somos nada nem ninguém sem ti, Senhor. O Senhor demonstrou um grande amor por nós naquela cruz e nós sabemos que somos completos, temos tudo através de ti. E nós queremos aprender mais da tua palavra, que o Senhor prepare o nosso coração, que o Senhor possa falar aos nossos ouvidos e que possamos estar ouvindo e atendendo ao teu pedido. Que a tua palavra venha nos confrontar grandemente, que nós possamos sair daqui transformados pelo poder da tua palavra, Senhor. Que a tua palavra ela venha e encontre terra fértil em nosso coração. Em nome de Jesus, fala com cada um de nós e fica conosco nesse momento. Amém. Amém? Para dar início, eu queria deixar uma frase aqui para vocês, da Goethe. Diz assim: a verdade é uma tocha, é algo tão grande e formidável, e é por isso que todos procuramos passar diante dela fechando os olhos e com medo de nos queimarmos. Amém? O que essa palavra, essa frase quer dizer? Basicamente, procurar a verdade, por mais que ela seja maravilhosa, pode doer muito. E muitos têm dificuldade de encarar por medo de se queimar e de se machucar. Da mesma forma, somos nós, falando que buscamos a verdade, que queremos a verdade, mas quando nos deparamos com ela, quando somos confrontados por ela, nós colocamos a mão para se esconder, tapando nossos olhos. Então, que essa palavra que a gente vai entrar agora, sobre o primeiro tópico, que é o monstro eu, possa trazer verdade para a nossa alma. Amém? Eu só queria um copo d'água, pastor. Você pode escrever tópico 1, o monstro eu. Ah, tá. Temos alguns tópicos importantes, que é a apresentação do conceito do monstro eu, que é o que nós vamos falar agora, reflexão sobre a tendência humana de buscar o centro das atenções e o questionamento sobre a necessidade de ser o foco de tudo e de todos. Tema muito forte, amém? Vamos lá. Então, vamos conceitualizar o que seria o monstro eu. É aquela pessoa que busca incessantemente ser o centro das atenções, querendo sempre ter mais ou ser melhor. O texto ele reflete sobre como todos nós nascemos com essa tendência, mas que muitas vezes essa busca por reconhecimento se torna exagerada, transformando-nos em monstro eu. Amém? Vamos para o tópico 2. Que é explorar as causas e consequências da busca por aceitação e afirmação. Alguns destaques são: causas da busca por aceitação e afirmação, o papel da insegurança e da necessidade de ser amado, crítica ao movimento da autoestima e ao humanismo secular, e uma reflexão sobre a morte e o medo. O monstro interior é o alimento. O monstro interior é alimentado pelo desejo de ser amado e aceito, mas também pela insegurança e pela voz interior que nos diz que não somos bons o suficiente. Essa combinação de necessidades e insegurança nos leva a buscar validação externa de diversas formas, como através das redes sociais, que é onde a gente encontra muitas coisas ali que não são verdades, o movimento da autoestima ou da comparação com os outros. E isso está em todo lugar, comparação com os outros. Por isso que Jesus ele disse que o problema dos fariseus era que eles buscavam a glória um dos outros. Amém? O autor também ele aborda a questão da morte e do medo que ela provoca.
ele cita um médico especialista em cuidados paliativos que tenta confortar os seus pacientes terminais, mas critica a visão do humanismo secular, que busca a paz através da autoafirmação. Então, esse médico falava para os seus pacientes frases assim: feche os olhos e diga a si mesmo, eu não sou uma pessoa má. Esse médico falava isso. Então, o autor ele argumenta que essa busca ela é vazia e que a verdadeira paz ela não vem de nós, mas sim de algo maior. Amém? Vamos para o tópico 3, que é a solução para lidar com o monstro eu e encontrar a verdadeira paz. Vamos a alguns exemplos importantes. A solução para lidar com o monstro eu, a importância da fé em Cristo Jesus, a aceitação incondicional de Deus, a liberdade do ciclo de autoafirmação, a vida de obediência e amor a Deus. Você pode já deixar salvo, escrito Romanos 5:8, aberto na sua Bíblia. Nós vamos ler um pouco. Diz assim: a solução para lidar com o monstro eu e encontrar a verdadeira paz. Nós não somos bons o suficientes, isso já é bem claro, amém? Por nós mesmos. E a busca por autoafirmação ela é um ciclo sem fim, interminável. No seu livro, Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis ele descreve o orgulho como uma constante busca por afirmação. Ele diz algumas palavras assim: portanto, não precisamos mais temer o que... Ele diz assim, deixa eu só me organizar aqui. Diz assim: se todos fossem igualmente ricos, inteligentes ou bonitos, não haveria motivos para se orgulhar. Então, nós procuramos um veredito de que somos importantes, valiosos e bons. Mas a realidade é o que nós já sabemos. Somos culpados, não há quem faça o bem, todos se tornaram igualmente inúteis. Então, onde nós podemos ouvir o veredito final, que somos amados mais do que podemos imaginar por nenhuma razão em nós mesmos? Tá bem? Vocês estão entendendo até aqui? Nossa solução, então, ela se encontra totalmente e exclusiva em Cristo Jesus. Amém? Deus ele aceita a Cristo e estamos unidos a Cristo pela fé. Então, vamos abrir Romanos 5:8. Amém? Vocês já encontraram? Diz assim: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Então, Deus ele nos aceita por meio de Cristo e que essa aceitação ela é incondicional, ela não é limitada, que não se sujeita e nem se limita, que não pode ser restringido. Amém? O amor de Deus ele é um amor que não está condicionado a se eu tenho ou se eu não tenho, se eu tenho diploma, se eu tenho bens materiais, não está condicionado a isso. E o amor de Deus ele é um amor diferente do nosso. Não é um amor como moeda de troca. Amém? A vida, a cruz e o túmulo vazio de Jesus são provas do amor de Deus por nós e que em Cristo somos mais amados do que poderíamos imaginar. Essa verdade nos liberta da necessidade de nos provar constantemente e nos permite viver uma vida de obediência e amor a Deus. Amém? Quando Cristo morreu na cruz, ele declarou: está consumado. O veredito veio. Agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Portanto, nós não precisamos mais
temer o que aconteceu ou o que vai acontecer se não formos bons o suficientes e começamos a tirar os nossos olhos de nós mesmos. Amém? E nós começamos a olhar para Cristo, para o que Ele fez por nós. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Vamos beber água? Amém? Lá em João 14, do 1 ao 7, você pode abrir lá? Evangelho de João 14. João 14, do 1 ao 7. Diz assim: não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conheçam o caminho para o lugar onde eu vou. Então, é até o 7, tá? Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Então agora a morte foi conquistada e há um lugar reservado na casa do Pai para cada um de nós. E também temos uma herança eterna reservada. Amém? Você crê nisso? Então, todo esse desejo que temos de obter a afirmação é encontrado satisfeito perfeitamente em Cristo. Deus, Ele nos deu todas as coisas. Amém? Em Cristo, passamos a ter um coração mole e uma pele mais grossa. E o que seria isso? Nós passamos a ser menos ofendidos com as coisas, amém? Com o que acontece. O apóstolo disse, o amor de Cristo nos constrange. Vamos abrir em 2 Coríntios 5:14 até o 15. 2 Coríntios 5:14 até o 15. Amém? Diz assim: e foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo o que Ele tem para nos dar. Perdão, 2 Coríntios 5:14, eu estou lendo. Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Amém? Um morreu por todos e logo todos morreram, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos. Não, então nós já não vivemos mais para as nossas vontades. O monstro eu morreu com Cristo naquela cruz e nos tornamos livres desse monstro. Amém? Então, que nós possamos ser confrontados mais uma vez. Que essa palavra venha e traga transformação no nosso coração. Amém? E eu agradeço a oportunidade. Amém? Amém, igreja?
bom que você chegou essa noite, amém? Que bom que você está aqui para nós cultuarmos, aprender um pouco mais sobre o Senhor, sobre a palavra, amém? Confesso que esses dias eu estudando um pouco, né? Aprofundando um pouco, e em decorrência às ministrações que estão tendo, se você veio aí durante o resto da semana, né? A gente se sente de fato abalado, né? E eu confesso que desenvolvendo a ministração eu me senti muito triste por aquilo que eu estava escrevendo ser exatamente aquilo que eu sou, né? E você se pega assim muitas vezes pensativo, de verdade, tentando entender por que a gente é tão assim. E eu vou tentar passar aquilo que eu tentei discorrer, daquilo que eu entendi, de fato sabendo que não vem nada de mim, mas tudo vem de Cristo, né? E se você não trouxe seu papel, sua caneta, amanhã traga, né, para você anotar, que você está aqui para aprender, né? Tudo que é falado aqui é para você aprender, é para nós aprendermos. E se você não tem um pingo de vontade de anotar alguma coisa, de escrever alguma coisa, isso é sinal de que você, infelizmente, né? Se você não tem essa vontade, se você não traz, se você não lembra de trazer, né? Infelizmente, aquela que foi ser falado durante a semana, né? Você está trocando aí o Criador pela criatura. Amém? Vamos curvar nossas cabeças essa noite, vamos estar orando rapidamente. Amém? Deus Pai poderoso, nós queremos te engrandecer pela tua magnífica graça, a tua misericórdia que cobre sobre as nossas vidas. Nesse momento nós te pedimos que você possa abrir o nosso entendimento e os nossos corações, que nós possamos tirar e arrancar esse coração de pedra e que o teu Espírito Santo ele possa falar aos nossos corações, que nós possamos sair daqui sim com outro entendimento e com outra vontade, com mais vontade, mais desejo de ti. Fala aos nossos corações essa noite, tire todo o desatento, tire tudo aquilo que nos tire o foco dessa noite, que nós possamos olhar para a tua palavra e entender que é isso que nós precisamos, é isso que nós necessitamos. Fala com cada um de nós, já trata em nossos corações e que nós possamos voltar os nossos olhos não para mim que está aqui na frente, mas para a tua palavra, para o teu evangelho que merece ser ouvido e merece ser aprendido e merece ser seguido. É tudo que nós te pedimos, te agradecemos em teu nome santo e todos nós dizemos amém. Amém. Já abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo 6, amém? Rapidamente. Aleluia. E já anote, amém, para você ler em casa depois. Leia o capítulo todo, se possível, tá? Não fique somente no que a gente vai ler aqui, mas leia o contexto, entenda o contexto todo depois. 1 Timóteo 6, lá do 6 até o 10. Amém? Todo mundo achou? Se você não conseguir achar, acompanha, anota aí depois de você ler em casa. Amém? Diz assim: no entanto, a devoção acompanhada de contentamento ou satisfação em outras versões é, em si mesmo, grande riqueza. Afinal, não trazemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixaremos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e muitos desejos tolos e nocivos, o que leva à ruína e à destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, por tanto desejarem o dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. Amém? Aqui a passagem está falando sobre dinheiro, né? Mas a gente não vai, de fato, falar sobre dinheiro. Mas nós falamos aqui de contentamento, de satisfação, né? Você pode anotar aí o título, né? A jornada para a verdadeira satisfação, que é o que foi dado, o tema que foi dado para ser ministrado. E a gente entende que a nossa satisfação, ela está ligada exatamente naquilo que nós adoramos. Amém? A verdade é que tudo que nós adoramos,
de fato nos trará satisfação. Tudo que você adora trará a você satisfação. Só que o problema de tudo isso é se ela vai ser uma satisfação momentânea, né? Ou se ela de fato suprirá todas as suas necessidades. Tudo que você adora te traz uma satisfação e é por isso que você adora. Mas o grande fato é, será que isso vai me trazer, né? Será que isso vai cumprir, será que isso vai suprir todas as minhas necessidades? Né? Uma reflexão, só para a gente entender um pouquinho mais, uma conselheira que trabalhava nos altos executivos, grande escalão, ela tem uma frase que diz o seguinte: a realização é o álcool do nosso tempo. Né? As pessoas elas não abusam somente do álcool. Hoje as pessoas elas não abusam somente do álcool, mas abusam da própria vida. Você tem sucesso, coisas boas, e até muitas das vezes se sente fantástico com isso tudo. Mas a sensação talvez possa não durar muito tempo. Talvez você busque isso euforicamente várias vezes durante o dia, ou várias vezes durante o ano, e durante a sua vida toda, mas isso não vai durar muito tempo, e quando aquilo acaba, aquela euforia acaba, você vai procurar buscar novamente outra coisa para gerar em você essa euforia. Né? E a gente faz isso várias e várias vezes durante a nossa vida, ao ponto disso chegar a um limite dessa empolgação acabar e você não se achar mais em nada. E a gente acaba entrando num estado que se chama o vício em realização. Você acaba se tornando viciado em realizar as coisas. Você acaba se tornando viciado em querer conquistar e em querer ganhar as coisas. Amém? Você está aqui? Esse estado de realização é uma busca constante de várias coisas, de várias necessidades que você acha que você precisa. E muitas vezes você não dá descanso nem para a sua mente e nem para o seu corpo, pelo fato de você buscar tanta realização em sua vida. Né? E aí eu pergunto, e posso ser uma pergunta, e onde é que está a verdadeira satisfação em nossas vidas? Né? Afinal das contas, as suas realizações que você faz durante a sua jornada, seja cristã ou seja não cristã, né, pode te trazer muitas respostas e pode te trazer muitas perguntas também. Né? Talvez você pergunte várias vezes durante a sua jornada: quem sou eu? Né? Qual é o meu verdadeiro valor? Né? E um dia você chegará à morte, certo? E talvez você se pergunte: como é que eu vou enfrentar a morte? E muitas vezes você acha uma resposta momentânea para isso. Naquele seu momento de felicidade, de contentamento, você vai achar uma resposta para isso. Mas quando acabar esse contentamento, essa resposta também vai embora, junto com o contentamento. E você se pega novamente nessas perguntas sobre como é que eu vou vencer isso? Né? Quem sou eu? Como é que eu vou enfrentar a morte? Essas perguntas vêm novamente, tudo na sua cabeça novamente. Amém? Abra sua Bíblia lá em Eclesiastes 1, do 3 ao 11, e já anote também. E a gente vai ver aqui uma passagem que inclusive foi falada também na minha última ministração da semana revival passada, e fala sobre contentamento, sobre a satisfação. Eclesiastes 1, 3 ao 11. Amém? Vamos ler. Preste bastante atenção nessa passagem que Salomão ele escreve. O homem ganha com todo o seu trabalho. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações se vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul, o vento sopra para o norte. Dá voltas e voltas, seguindo sempre o mesmo curso. Todos os rios fluem para o mar, contudo o mar não se enche. Para todo lugar se fluem os rios, e eles sempre retornam para onde eles estavam. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver e nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer: veja isso é novo. Não, já existiu. Há muito tempo, bem antes da nossa época.
Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tão pouco se lembrarão pelos aqueles que ainda vierem depois. Amém? Salomão, ele descreve a profunda insatisfação que ele tem de uma vida sem Deus. A busca por satisfação no lugar errado será simplesmente como o vento que sopra para o norte e logo volta para o sul, não sendo contente em nenhum momento, e assim como ele descreve, dando várias e várias voltas sem se contentar com nenhuma delas. Amém? Você está aqui? A busca pela realização e pela conquista que você vai ter, e não me entenda mal ao fato de você não buscar e não querer realizar as suas coisas, mas o fato é, será que isso me volta para Deus, ou será que isso de fato está me levando à eternidade? Aí a gente entra num ponto que deve ser muito destacado, que é a nossa idolatria ao sucesso. Nós temos uma idolatria excessiva ao sucesso. O sucesso, ele pode nos fazer sentir como deuses. Amém? Você está aqui? O sucesso, ele nos faz acreditar que nós dependemos inteiramente da nossa sabedoria e da nossa capacidade. Você pode se sentir melhor no que você faz, você pode sentir o máximo naquilo que você está exercendo, e talvez você até possa falar, ninguém se compara a mim fazendo isso. Amém? E olha que Provérbios 18:12, ele diz, lá na parte A, inclusive é o que as crianças estão estudando durante esse período, a soberba do coração precede a ruína. A nossa soberba, ela precede somente a um lugar. E qual é esse lugar, igreja? Quando a gente faz o nosso sucesso, o nosso ídolo, a gente tem uma falsa sensação de segurança, uma falsa sensação de sabedoria e uma falsa sensação de força. Amém? E quanto mais poder você tem, quanto mais sucesso você tem, mais chocado você vai ficar pelos seus problemas. Quanto mais sucesso você vai ter, mais chocado você vai ficar pelos seus problemas. A falsa sensação de segurança que o sucesso dá é uma deificação da nossa segurança. Achamos que estamos tão seguros com o nosso sucesso que ele nos protegerá de todos os nossos problemas. Afinal, quando eu tenho sucesso, eu não preciso de Deus. Amém? Você está aqui? Um outro indicador que nós fazemos da nossa realização, do nosso sucesso ídolo, é quando ele distorce a nossa visão sobre nós mesmos. A maioria das vezes nós temos uma visão exagerada das nossas habilidades. Se para você o sucesso é mais do que sucesso, isso fará com que você acredite que você domina todas as áreas da sua vida. Amém? Você entendeu? Se você faz do seu sucesso o seu ídolo, ele vai fazer com que você acredite que você domina tudo à sua volta, todas as coisas que você tenta estudar ou tenta aprender, tudo que você trabalha, ele vai te levar a entender que você domina tudo. Né? Você já deve ter conversado com alguém que fala de vários temas, várias formas diferentes e acha que domina tudo. Amém? E isso muitas vezes te leva a tomar decisões ruins. Isso vai te levar a tomar decisões ruins, porque você está se vendo com uma visão totalmente distorcida de você mesmo. Você está se vendo com uma visão que você mesmo cria, e a gente sabe que essa visão distorcida ela é uma cegueira, amém? É uma cegueira da realidade, que a Bíblia diz que sempre é acompanhada da idolatria. Você está aqui? Isso com certeza trará consigo consequências. A idolatria na sua vida, ela vai te trazer consequências. Amém? A idolatria do sucesso vai te trazer consequências. Pois nós adoramos aquilo que não deve ser adorado, amém? E confiamos naquilo que não deve ser confiado. Chris Evert, ele diz o seguinte, na verdade é uma tenista, ela diz o seguinte, a vida dela, o seguinte, ela tinha um desempenho incrível no tênis, amém? Você está aqui. Ela era
vamos dizer aí um Messi do futebol, um Cristiano Ronaldo do futebol, tinha um desempenho incrível, né? Que a gente não acompanha tênis, né? A gente acompanha futebol. Mas ela tinha um desempenho incrível aí no tênis. E quando os repórteres perguntavam para ela sobre a aposentadoria, o que ela ia fazer sobre a aposentadoria, simplesmente ela paralisava e não sabia responder. Porque ela dizia que ela não conseguia se ver longe do tênis, longe do sucesso, longe de ganhar, longe de conquistar títulos. Ela não conseguia se ver fora disso. Isso é exatamente quando nós fazemos daquilo que nós gostamos o nosso ídolo. Você não consegue se ver longe daquilo, você não consegue se ver longe do seu emprego, você não consegue se ver longe daquela pessoa, da sua família, porque aquilo está se tornando o seu ídolo, e a gente já entendeu, e a gente já aprendeu aqui, que se Deus não for o primeiro lugar, Ele não vai ser o segundo. Se Deus ele não for o centro da sua vida, Ele não será o segundo. E isso se torna um sucesso, ele se torna como uma droga em sua vida. Um círculo vicioso em que você tenta, e você busca constantemente você tem aquele anseio de conquistar. Amém? Você está aqui? E ela dizia assim, eu não consigo me ver longe dos aplausos, longe das conquistas, eu não consigo me ver. É exatamente isso, a tua dependência do teu ídolo. Esse comportamento é exatamente aquilo que está tomando o lugar de Deus das nossas vidas. Aí eu faço uma pergunta para nós essa noite. O que você tem colocado acima de Deus? O que nós temos colocado acima de Cristo? Né? E o pior de tudo é que nós fazemos isso uma competição entre nós mesmos. Nós acabamos competindo, a sociedade moderna hoje, ela tem esse valor baseado na dignidade. Se você não tem, você não é bom o suficiente. Né? Não basta somente a gente ter uma família boa, não basta a gente ser uma pessoa boa na sociedade, não, isso não basta. Você precisa conquistar, você precisa ter. Né? Nós nos tornamos pessoas que pressionam outras pessoas contra a parede, e isso nós podemos ver isso na nossa casa, na nossa família, porque a primeira coisa que você fala para o seu filho, a primeira coisa que você fala na sua casa é que você tem que ser o melhor. Isso acaba se tornando pressão sobre as nossas vidas. Não é que você não será o melhor, não é que você não será o melhor naquilo que você está fazendo, mas isso não pode se tornar o seu ídolo na sua vida. Você está aqui? Abra sua Bíblia lá em Filipenses 2, 3 e 7, para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso, amém? Amém? Filipenses 2, se você não achou, já vou estar lendo aqui. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês igual ao de Cristo, que apesar de ser Deus, preste bem atenção, seja o modo de pensar de vocês igual ao de Cristo, que mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que deveria ser. Né? Ele poderia usar como vantagem isso. Antes disso, se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando semelhante aos homens. Cristo, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Né? A nossa profunda busca por sucesso nos mostra que nós não somos capazes de enxergar o nosso próximo. Você está aqui? Nós buscamos por emprego, nós buscamos por especialização, por faculdade, nós buscamos por tudo. Mas nós não fazemos a pergunta, será que isso ajudará alguém? Ou será que isso fará com que as pessoas se cheguem a próximo de Cristo? Não. O que nós pensamos, o que nós falamos, nós buscamos para o nosso próprio bem. E nós falamos, será que isso vai me prosperar? Será que isso vai me gerar lucro? Amém? Você está aqui? Essa cultura que nós vivemos, ela nos incentiva a adotar novos ídolos. Você está aqui? Vamos ver uma história rapidão de Naamã, lá em 2 Reis, só anote, não abra, lá em 2 Reis 5, do 1 ao 27. Todo mundo conhece a história de Naamã, amém? Você está aqui? Naamã, ele foi o quê? Um homem poderoso, né? Ele era um homem bem sucedido, ele tinha, vamos dizer que uma vida perfeita, ele comandava exércitos, ele tinha papéis importantes no governo. Naamã era rico e valente, e muito respeitado naquela sociedade.
No entanto, Naamã ele tinha uma limitação. Qual era essa limitação de Naamã? Ele era leproso. Amém? E a lepra, na Bíblia, ela desconfigurava as vítimas totalmente. Imagina comigo aí em câmera lenta uma explosão. Era exatamente isso que acontecia com a pele de Naamã, uma explosão em câmera lenta. Naamã, literalmente, ele estava se explodindo aos poucos. Amém? O seu ídolo, ele te trará a lepra para a sua vida. Naamã, ele tinha tudo, ele tinha dinheiro, ele tinha habilidade, ele tinha poder, mas literalmente ele estava caindo aos pedaços. Sabemos que o principal desejo por sucesso é a esperança de nós entrarmos por algum lugar. O principal motivo para nós buscarmos sucesso é porque nós queremos entrar em uma roda específica em algum lugar da nossa vida, seja no trabalho, seja na igreja, em qualquer lugar. Amém? C.S. Lewis ele descreve uma frase que diz o seguinte, que no meio das nossas buscas nós fazemos parte daquele grupo seleto que detém um conhecimento especial. Nós buscamos esse grupo de conhecimento especial. Enquanto alguém for governado por esse desejo, por essa sensação de sucesso, jamais será satisfeito. Enquanto você busca esse grupo especial e adentrar esse grupo especial, você jamais terá satisfação. Até você superar isso e ficar fora desse grupo. Amém? Você está aqui? Naamã tinha sucesso, Naamã tinha dinheiro. Agora imagine aí todo o sucesso do mundo em você, imagine tudo que você tem. Imagine você ser rico e você participar da alta sociedade, mas você ter uma limitação que é a lepra. Era exatamente isso que Naamã tinha. Apesar dele ter tudo e dele conseguir entrar em todos os lugares, ele não podia entrar nos lugares. Por quê? Porque ele tinha lepra. Amém? E que lição nós podemos encontrar com Naamã? Qual lição será você pode encontrar? Amém? Você está aqui? Amém. O que acontece é que a gente busca os nossos desejos nos lugares errados. Nós temos essa sensação de nos sentirmos excluídos por não ter sucesso e você acaba buscando o sucesso no lugar errado. Se a gente for entender um pouco da história de Naamã, o que aconteceu? Teve uma invasão militar, amém? E os soldados de Israel, eles capturaram uma menina, e essa menina servia de serva para a mulher de Naamã. E o que aconteceu? Essa menina falou o seguinte, para a mulher de Naamã: se Naamã for lá na cidade tal, ele vai encontrar um homem, e esse homem é capaz de curar ele da lepra. Amém? A gente conhece a história, se você já leu um pouquinho, você conhece da história. Amém? E o que Naamã fez? Ele pegou todo o dinheiro, presentes, ele pediu ao rei da Síria que escrevesse de Israel, que escrevesse uma carta de recomendação, e ele foi bater direto lá com o rei de Israel. Amém? Com o rei da Síria. E ele entregou essa carta lá para o rei. E quando o rei leu essa carta, ele fica enfurecido. Ele fica enfurecido porque, como é que pode? Ele diz o seguinte: sou Deus que pode matar ou dar vida para que ele me envie um homem a fim de que eu cure da lepra? O que aconteceu? Aconteceu que Naamã procurou ajuda no lugar errado. Ele não procurou o profeta, ele procurou quem? O rei. Naamã não entendeu. Naamã não compreendeu o que a serva que estava dizendo. Nós não compreendemos o que está sendo falado muitas vezes aqui no púlpito. Não compreende o que está sendo falado na igreja. E nós vamos procurar o sucesso nos lugares errados. Aí eu faço outra pergunta: onde é que você está procurando o seu sucesso? Pois a natureza de Deus ela é totalmente diferente de qualquer outra coisa que nós podemos entender. Deus ele se difere inteiramente dos outros deuses que você cria na sua vida. Amém? Naamã ele levou dinheiro, Naamã ele levou presentes, ele levou tudo. E muitas vezes nós pensamos exatamente assim: não, eu vou entregar tudo que eu tenho, todos os meus dinheiros, tudo. Só que Deus ele não trabalha assim. Amém? E quando o Eliseu, o profeta, ele ouve que Naamã fez, ele fala assim: manda ele vir aqui comigo. Só para encurtar um pouco a história, o que ele fala? Agora tu vai lá no rio e tu vai mergulhar quantas vezes? 7 vezes. E o que Naamã falou? Naamã ficou indignado.
Ele ficou enfurecido. Por quê? Por que Naamã ficou enfurecido? Porque ele pensou que os presentes que ele tinha dado, ele pensava que ia ter um ritual, ele pensava que ia ter uma oferenda, ele pensava que ia ter alguma coisa para que ele fosse curado. Mas o que Naamã falou para ele? Só tem que ir lá no rio e mergulhar 7 vezes. Só isso. Né? O que o profeta Eliseu falou? Você só tem que ir lá e mergulhar 7 vezes. Naamã, ele procurou no lugar errado e ele estava com a intenção errada, né? O pedido é simples de Eliseu para Naamã. Qual é o pedido? Apenas confie e vá lá, mergulhe 7 vezes que você vai ser curado. Naamã, assim como a maioria de nós, não entendemos que a salvação não pode ser conquistada e que a nossa busca desenfreada por alguma coisa é unicamente o ego que nós temos em satisfazer a nosso próprio desejo. Deus, através do profeta Eliseu, pediu para que Naamã apenas mergulhasse e abandonasse suas crenças de si mesmo, das suas riquezas, daquilo que ele tinha. Apenas mergulhasse na graça e na soberania do Senhor. Apenas que ele se aprofundasse e descansasse inteiramente naquele Deus que criou os céus e a terra. Nós procuramos satisfazer o nosso ego e a nossa vaidade com aquilo que fazemos ou criamos. Amém? Você está aqui? Assim como foi falado durante a semana toda, nós procuramos em festas, momentos, cinemas, jogos, nós procuramos satisfazer nas nossas próprias criações. Nós procuramos em tudo, mas nós não nos satisfazemos em Deus. Será que eu tenho a minha satisfação em Deus? Será que você tem? Você já se perguntou isso? Será que você pode se perguntar isso essa noite? Será que a minha satisfação está em Deus? Será que é exatamente Deus que me satisfaz? Vejamos algumas passagens que falam exatamente sobre a satisfação. Apenas anote, não precisa abrir nesse momento. Salmos 16:11. Guarda-me, ó Deus, porque em ti eu confio. A minha alma diz ao Senhor, tu és o meu Senhor e a minha bondade não chega à sua presença. Salmos 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar seguro. Ó minha alma, lá em Salmos 62:5, ó minha alma, espera silenciosamente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Mateus 11:28, vinde a mim, todos os cansados e os que estão oprimidos, e eu vos aliviarei. 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Romanos 8:18, pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se compararão com a glória que em nós há de ser revelada. João 4:14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, ele fará dele uma fonte de água que jorre a vida eterna. Apocalipse 21:4, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, e nem lamento, e nem dor, porque todas as coisas são passadas. Romanos 8:38-39, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, e muito menos as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, e nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. O nosso ídolo precisa ser substituído por Cristo. Quando nós entendemos o que Cristo fez por nós, percebemos que a salvação ela é divina e ela não precisa de nada em troca para você ter. Jesus já fez tudo por nós. Jesus já cumpriu a sua obrigação. E quando nós acreditamos que Ele fez, nós somos tocados pelo seu sacrifício. A obsessão pelo sucesso vai acabar te destruindo, te levando ao inferno. A história de Naamã, ela nos desafia, eu convido você a ler um pouquinho mais na sua casa. Ela nos desafia a entender a verdade. O sucesso mundano é uma ilusão, igreja. Com toda a riqueza e com todo o poder que Naamã tinha, ele não pôde se curar e ele não encontrou satisfação além de Deus. Você pode ter servos, você pode ter um bom emprego, você pode ser milionário, mas se a sua satisfação não for Cristo, não adiantará de nada. A verdadeira satisfação, ela não vem pelos palácios, a verdadeira satisfação, ela não vem em grandes acomodações, em uma igreja bonita, em uma casa perfeita, não, a satisfação vem através de Cristo sobre as nossas vidas. Deus envia a sua mensagem
na nossa sociedade e nós a desprezamos. Que nós possamos buscar a nossa avaliação em Cristo e não por status nem por realizações. A verdade é que a salvação e o propósito vêm de reconhecer a nossa fraqueza e a nossa necessidade. E essa é a mensagem chocante que a Bíblia traz. Deus escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e as tolas e desprezíveis para envergonhar as salvas. Nossa obsessão pelo sucesso deve ser destruída por essa verdade. Deus nos chama a abandonar a nossa idolatria do sucesso, reconhecer que todas as realizações que você conquista são unicamente graça e dons de Deus sobre a sua vida. E a busca à verdade da salvação é que Ele pode oferecer, somente Cristo pode oferecer a verdade da salvação. Se não encararmos a verdade de fato, nós vamos continuar a perseguir o nosso sucesso e os nossos falsos ídolos. A verdadeira transformação, igreja, preste bastante atenção. A verdadeira transformação, ela começa quando nós reconhecemos que a nossa força e que a nossa salvação e o nosso propósito vem unicamente de Deus. Para encerrar, lá em Salmos 37, do 1 ao 7, ele diz o seguinte: descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros e nem com a conquista daqueles que praticam o mal. Que nós possamos reconhecer que o nosso sucesso vem unicamente de Deus. E quando você chegar em casa hoje, ou amanhã, ou durante o resto da semana, tente procurar destruir os ídolos. E foque inteiramente em Cristo Jesus, pois a verdadeira busca desenfreada que nós temos pela nossa satisfação, ela vem unicamente de Cristo Jesus. E essa é a verdadeira satisfação. Cristo Jesus. Amém? Aplauda o Senhor.